com um convidado muito especial, o professor Anderson, da escola Doutora Anis Padu, que vai contar um pouquinho da vida e da carreira dele pra gente. A gente tá muito ansiosa pra saber. Sim. Tudo bem, Anderson? Como você tá? Conta um pouquinho pra gente. Tudo bem, agradeço o convite, estou muito bem. É um prazer poder estar participando dessa nova empreitada aqui da galerinha do Fadu. E estava esperando ansiosamente por esse momento aqui de bater um papo com vocês. Né? Já acabei acompanhando as outras edições e ficou muito interessante. Vamos aqui contar um pouquinho da nossa trajetória, num papo um pouco mais informal com vocês aqui. Vamos lá. Então conta um pouquinho pra gente da sua história. Quem é o Anderson? Vamos lá. O Anderson é um batalhador na vida, né? Um cara que passou por várias dificuldades, que trabalhou na área da indústria, passou por vários segmentos, um cara sonhador, um cara que busca sempre o melhor para a vida dele, da família e dos seus alunos também, porque é uma carreira muito importante aí na sociedade, segundo a minha visão aí, essa é quase uma missão a ser cumprida aí. E sua carreira, por que você decidiu ser professor? Cara, isso é uma história muito boa de ser contada, meu. Eu ficaria aqui um tempão contando isso pra vocês, vou tentar resumir um pouquinho aqui. Assim, eu venho de uma família que tem meus pais me incentivaram muito a trabalhar nas maiores indústrias da cidade. Então, assim, quando eu era pequeno, 5, 6 anos, minha mãe e meu pai sempre falavam assim, ó, você precisa se esforçar ao máximo na escola, porque você precisa entrar numa empresa e precisa trabalhar numa empresa para você ter um futuro melhor. E eu cresci com isso e cumpri isso, né? Dei orgulho para minha mãe quando falamos nisso. Só que tinha algo que sabe quando você não sente 100% feliz, assim? Então eu vivia muito isso. E aí, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que durante a vida vai, vida vem, empresa vai, empresa vem, eu acabei conhecendo a minha esposa, que foi uma pessoa que é minha inspiração dentro da área da educação. E isso ela me fez acreditar que eu era capaz. Então eu sempre gostei de ler, sempre fui muito estudioso, mas já estava acomodado na carreira industrial. E aí ela começou a me incentivar, por que você não tenta tal, então assim, e aí eu falei assim, por que não, né? Vou tentar um pouquinho, se eu não gostar, eu volto e continuo na minha carreira na área industrial. Estava bem estabilizado já na carreira industrial, e aí acabou acontecendo que quando eu fui eu me apaixonei. E aí eu larguei tudo para ir dar aula. A minha primeira escola lá no Cruzeirinho foi quando eu saí da empresa, cheguei pro meu chefe e falei assim, não quero mais, minha missão é outra, eu vou para a área da educação porque eu preciso transformar vidas. Mais ou menos nessa pegada assim. Comecei minha vida profissional aos 12 anos de idade, né? Então assim, eu tenho uma história de vida bem assim, puxada no que diz respeito a conquistas, a buscar objetivos, e foi tive uma trajetória vem de família pobre, né, gente? Então assim, quem vem de família pobre acaba sofrendo um pouquinho mais aí dentro dessa sociedade que é tão difícil para as pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Então eu sofri com isso também. E aí logo cedo falei para minha mãe que ela não ia mais passar perrengue na vida. E aí eu fui trabalhar para poder ajudá-la. Então é isso, mais ou menos, aí um pouquinho da minha história, resumidamente. Então sua base pra seguir essa carreira assim foi a sua mãe e a sua esposa? Sim, a minha mãe mais pro lado da carreira profissional, né, da indústria. E a minha esposa foi quando deu up para eu vir para a área da educação mesmo, para ser professor. Foi essa a virada de mesa na minha vida, eu digo assim. Minha vida é uma antes e uma depois do meu casamento. Então assim, minha esposa é fundamental na minha carreira e eu tenho muita gratidão, espero que ela ouça
assista, ouça esse podcast para que ela saiba, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né? De falar para as pessoas próximas o quão ela é importante na vida da gente. E aí a gente acaba deixando passar batido algumas coisas. E eu tive algumas inspirações na carreira docente, assim, como no professor, com professores que marcaram minha vida, né? Por exemplo, eu tenho a professora Elza, que me deu aula na 3ª série, a professora Isaura na 4ª série. A professora Isaura passava uma prova de livro todo bimestre, então a gente tinha que ler um livro para fazer uma prova. Então era muito... Então assim, ela me fez pegar gosto por leitura. Isso foi fundamental para eu estar aqui hoje. Eu espero que, como esses professores ficaram marcados para mim, um dia marcar a vida de algum aluno. E graças a Deus eu venho obtendo êxito nisso. Alguns alunos que saíram da escola acabam mantendo contato, a gente acabou tendo uma amizade, alguns já bem encaminhados, cursando faculdade. E das maiores recompensas que a gente que trabalha na educação acaba tendo é esse retorno, né? Então assim, a gente tem pais que acabam voltando e falando pra gente assim, ó, o fantástico que você fez pelo meu filho, isso não tem preço, sabe? Um aluno te dá um abraço sincero, é muito interessante, é muito importante, é o melhor salário, eu diria assim. É lógico que a gente pensa na parte financeira também, mas a maior recompensa que eu tive e tenho é essa. E espero continuar tendo por um bom tempo aí. Que lindo. Eu já não sei palavras. Então, como você se sente com tudo isso, sabendo que você mudou várias vidas de alunos, assim? Você imaginou que você estaria nisso agora, mudando várias vidas assim? Eu não sei nem se eu consigo fazer isso, gente. Acho que vocês podem responder melhor do que eu, mas vamos lá. Eu tento fazer o meu melhor dentro do que da minha capacidade, do que é oferecido. Então, assim, eu não me considero o melhor professor, eu não me considero o melhor profissional da área de português que eu trabalho, porém eu me considero um profissional esforçado. Eu acho que quando a gente é esforçado, que a gente batalha, a gente vai construindo dia a dia, a gente consegue, e sempre com muita clareza, muita transparência para com os alunos, a gente consegue fazer com que o aluno entenda o que a gente quer passar. Então isso para mim é fundamental. Então assim, eu busco isso todos os dias. Eu procuro assim, sempre ser melhor hoje do que eu fui ontem. Sabe? Eu tenho algo que é meio que eu trago para minha vida. Eu tento ser melhor hoje do que eu fui ontem. Isso é muito importante para qualquer profissão. Quando eu comecei a pensar nisso, quando eu comecei a trazer isso para minha carreira, isso ficou algo muito... Eu consegui lidar mais com as adversidades, porque a gente tem muita diversidade também, né? Muito melhor com essas adversidades e foi muito, muito importante começar a pensar assim para mim. Então assim, eu não penso na modificação de vidas. Isso acontece naturalmente. Eu penso em passar a formação pedagógica, a formação dos alunos, a formação discente da melhor forma possível para que o aluno entenda. E o que vai além disso vem naturalmente. Eu penso dessa forma, assim, sabe? É isso. Agora estamos sem palavras. Elas estão tímidas, gente. Meninas, pode soltar, não tem problema nenhum. Mas voltando ali na nossa carreira, que você estava falando, por que você escolheu letras e não outra licenciatura? Ah, cara, isso é interessante. Eu sou meio um professor de educação física frustrado, sabe? Eu adoro esportes. Sempre gostei muito de ler e adoro esporte. Então, assim, eu tenho uma grande paixão por futebol. São Paulino nato. Sou, cara, muito São Paulino, você não tem noção do quanto. Eu adoro todos os tipos de esporte. Então, desde eu assisto rugby, basquete, vôlei. Cara, nas minhas horas vagas, assim, eu diria que o meu hobby é esse. Então, eu adoro um esporte. Só que eu sempre fui gordinho, né? E aí eu tinha um certo preconceito com isso comigo mesmo, assim, sabe? É um negócio louco isso, mas
Hoje eu vejo que não tem nada a ver isso, né? Porque assim, não é obrigatoriamente um professor de educação física precisa ser magrinho, né? Mas quando eu tinha minha. Quando eu era jovem, era mais. Tava na época escolar, isso me incomodava muito, assim, né? Um cara meio gordinho vai fazer educação física, não, não. Aí a gente mas acabou que. Primeiro, você me perguntou o que me fez ir pro lado de letras, né? Então, eu falei da minha inspiração, que é a minha esposa e algumas professoras que passaram na minha vida. A minha esposa é professora de letras, só que ela optou pela língua inglesa. E eu optei mais pela minha formação, a minha especialização em língua portuguesa e literatura. Então, assim, então veio a frustração de educação física, e aí veio um paralelo com conhecer minha esposa e verificar, cara, eu admirava muito a minha esposa trabalhando assim. Eu falava, caramba, cara, um dia eu quero ser assim, determinado, sabe? Tudo organizadinho e tal. Não consegui nada disso, sabe? Porque eu sou meio bagunceiro. Mas a gente acaba, com as minhas coisas, sou meio bagunçado assim. Algumas pessoas acham que eu sou bem organizado, alguns professores, mas eu tento. A minha inspiração ainda continua sendo a organização dela, a vontade de estudar. Então, assim. E é lógico que tem alguns colegas dentro da escola que você vai acaba se aproximando mais, e isso faz com que a gente acaba cada vez mais buscando um aperfeiçoamento na nossa área. Então, assim, o que me fez ir para letras foi. Primeiro que eu sempre gostei muito de estudar, é uma disciplina que eu sempre gostei, a parte de língua portuguesa, a parte de literatura. E aí eu acabei indo para essa área mais por causa da minha esposa mesmo e por causa do gosto pela leitura, assim, sabe? Respondi sua pergunta? Respondeu. Excelente. Gente, eu não sei o que falar não. Tô emocionada aqui, uma história muito bonita. Quer falar alguma coisa antes? Então, eu também quero. Vamos lá falar um pouquinho de Anis Fadu, como a Anis Fadu entrou na minha vida? Bacana isso? Nós pergunta, como que a Anis Fadu entrou na sua vida? Então, cara, eu tenho uma história bonita já com a Anis Fadu, né? Vou contar um pouquinho da minha trajetória dentro das escolas pra vocês, tá? Eu comecei lá no Cruzeirinho, lá na escola Cruzeirinho, perto do shopping, como professor eventual. Foi quando eu larguei a minha parte a minha vida como profissional da indústria e vim para a área da educação. Então, assim, eu saí de algo muito estável para ir para trabalhar como professor eventual. Sofri pra caramba, porque eu vinha com a ideia de querer transformar o mundo, é essa ideia que a gente vem no início, e a gente acaba vendo na realidade que você constrói tijolinho por tijolinho, né? Então a gente vai ter uma dificuldade grande até a gente se estabilizar dentro da carreira. Aí eu trabalhei meu sonho quando eu me formei era trabalhar na escola que eu estudei. Eu consegui isso, que foi o Raul Brasil. Trabalhei no Raul Brasil, acabei sofrendo pra caramba com o acontecido lá, né? Assim, foi bem marcante. Só que não foi uma escola que eu me identifiquei tanto, né? As escolas têm alguns perfis assim que você acaba se aproximando mais de umas e outras nem tanto. Então, assim, mas eu sempre me dei bem em todas as escolas que eu passei. E aí sempre batia na trave para vir pro Fadu, sabe? Quando você ia para atribuição de aulas que tem na diretoria de ensino, então sempre batia na trave. E quando eu vim para cá, eu tive uma experiência fantástica aqui. Vocês devem conhecer a professora Zeni, que trabalhava aqui. Hoje ela está em outra escola, uma professora fantástica. E ela teve um acolhimento, assim, algo fora do comum, assim, em todas as escolas que eu passei. Isso para mim ficou muito marcado, esse acolhimento do Fadu. O professor Robson, o professor Aguinaldo, o pessoal mais velho que estava aí. Mais velho não, mais experiente, gente, desculpa. Esse pessoal mais experiente aí, a professora Sandra Carlos, a professora Betega, e o pessoal me acolheu muito bem. E aí eu falei assim, cara, essa escola é diferenciada, e os alunos muito carinhosos sempre, né? E aí eu acabei vim pra cá em 2007, aí fiquei aqui por 2 anos, e aí depois tive uma saída para fazer tive um ano aí cobrindo uma licença em uma escola grande particular no centro de São Paulo.
Foi uma experiência muito boa para mim também, sabe? E hoje eu tô aqui no Fadu, já... esse ano que eu saí eu nem, sabe, eu não costumo nem contar, então aqui tô faz 6 anos que eu tô aqui. E é uma escola que eu não penso, se possível for, eu não penso em abandonar tão cedo, assim. Queria manter um vínculo. Lógico que tenho dificuldades e alguns obstáculos, como todo lugar que você trabalha vai ter. Mas é muito interessante esse carinho. Os alunos daqui do Fadu são diferenciados. São diferenciados. Eu costumo falar para os meus amigos docentes aí que eles têm os alunos daqui me faz acreditar que ainda é possível essa área tão cheia de obstáculos da educação, assim. Os alunos são muito carinhosos, eu sou muito grato ao Anis Fadu. E agora? A gente pode encerrar. Não, vamos falar um pouquinho aqui. Tá, É a produção que manda perguntas. a pra gente nós. recebeu umas perguntinhas aqui, vamos perguntar pra você, tá? Obrigada, produção. Você estudou pedagogia com foco em ser gestor na educação? Não. Então, eu não falei nem isso para vocês, né? Eu também sou formado em pedagogia, especialização em literatura. Não tenho essa ambição de trabalhar na parte da gestão escolar, não. Agradeço a pergunta da produção. Obrigada, produção. A produção foi bem nessa pergunta, hein? Mas não tem esse foco, não. Eu tenho... o meu objetivo, o meu foco sempre foi aluno, sabe? Aluno, não que a gestão não trabalhe diretamente com o aluno, né? Mas a gente tem eu tenho uma proximidade muito grande dos meus alunos, um carinho muito grande deles também, modéstia à parte, eles me faz muito bem esse ambiente de sala de aula, então eu não tenho ambição de trabalhar na gestão, pelo menos por enquanto, nada que não possa mudar um dia, né, gente? Mas por enquanto não tenho essa ambição, não. Quem sabe um dia. Tem mais perguntinha da produção? Produção. Produção? A gente tá Produção 1 e produção 2. Ah, aqui. Você vai falar ou eu falo? Pode falar. Qual o seu desejo para a sua carreira nos próximos anos? Nos próximos anos, o meu desejo é encontrar com vocês daqui a alguns anos, poder ver que vocês estão bem encaminhados na vida, né? E a gente trabalha muito eu particularmente trabalho muito eu sou muito hoje, né? Como eu falei para vocês, eu penso muito no hoje. Eu não penso não planejo minha carreira docente a longo prazo. Eu vou vivendo ano a ano e vou tentando aí fazer o meu melhor para que os meus alunos tenham o melhor e consigam dar o melhor para suas famílias, para suas futuras famílias também, que eles vão formar aí. Quem vem de baixo, quem vem da zona periférica, assim, quem vem da parte mais de periferia, quem não tem um poder aquisitivo grande, quem acaba sofrendo com isso, a gente tem um desejo muito grande que as pessoas que também são de zona periférica, que as pessoas de escola pública, que também consigam conquistar os seus objetivos aí, consigam vencer na vida, né? Isso é muito importante. Por isso que eu torço muito por vocês e a vitória de vocês é a minha vitória também. Eu sempre penso dessa forma. Conta pra gente uma experiência que te marcou nesses anos de educação. Eu vou te contar uma experiência que tá me marcando esse ano, assim, sabe? Esse ano tem algo que tá me marcando muito, assim, cara. Esse ano aqui eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Posso contar 2 experiências? Pode Pode é seu. Então vamos lá. Eu vou contar 2 experiências. Vou começar com uma que aconteceu na escola Anderson da Silva Soares, que foi a minha primeira turma que eu fui para Ninfo. Uma turma que eu peguei eles assim, cara, muito colocados para baixo. Eles não acreditavam no potencial deles, assim, sabe? E eu peguei essa turma em abril
E essa turma evoluiu tanto, 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 que acabou até a gestão da escola na época, a dona Cidinha, né, que era a diretora da escola, acabou se impressionando com a evolução daqueles alunos, porque eles não precisavam muito naquele momento do conhecimento da matéria, sabe? Eles precisavam de um up meio psicológico, assim. E esses alunos tiveram uma evolução fantástica porque eles passaram a acreditar que eles eram capazes. Então, assim, a gente começou a colocar eles em foco, a apresentação de seminários, sabe? A organizar os eventos da escola. E aquela turma lá no final do ano, eles estavam voando, assim, diria no sentido figurado, assim, eles estavam voando porque eles se tornaram pessoas que acreditavam no potencial deles e foram para cima dos obstáculos que apareciam. E hoje eu tenho alguns alunos que ainda que ainda tenho contato, que são meus amigos hoje em dia, assim, que a gente ainda mantém um contato. E nessa turma teve uma aluna que chegou para mim, a Érica Teixeira, que ela chegou para mim e falou assim: professor, eu mudei meu projeto de vida. Eu quero ser professor de língua portuguesa por causa do senhor. E aquilo ali foi algo assim que eu falei, meu, não tem preço isso, né, cara? Então, assim, a gente tem uma gratidão muito grande, tem uma gratidão muito grande a essa turma, foi um prazer imenso e, assim, essa turma foi... Quase que eu não consegui chegar para entregar os diplomas deles, porque foi no dia do falecimento do meu sogro. E um dos últimos pedidos do meu sogro foi para que eu não deixasse essa turma. Eu falei para ele, não dá, cara, o senhor tá muito mal. E uma das últimas coisas que ele falou para mim, ele falou assim, ó, vai lá e entrega o diploma dessa turma. Porque eles botaram maior confiança, conseguiu mudar a vida deles, eles te confiaram você ser o professor padrinho deles, o professor Paraninfo. Isso me deixa até emocionado até hoje, porque quando eu lembro dessa turma, eu logo lembro do meu sogro também. Um cara que me deu uma grande força também aí de matéria de incentivo, sabe? De acreditar em mim mesmo. Por isso que eu busco muito isso com os alunos, não sei se vocês percebem isso. Eles acreditarem mais no potencial deles, por quê? Porque eu também tive pessoas assim. Então, tive meu avô que me ajudou bastante a acreditar mais no meu potencial. Meu sogro falava pra mim, cara, vai pra cima, meu. O máximo que pode acontecer é dar errado. Se der errado, você dá um passo atrás e continua novamente. Se você tropeçar... e aí eu ouvia muito do meu avô assim também, que outra pessoa que mandava sempre positividade, assim, né? Ele falava muito assim pra mim, cara, até uns tropeções te leva pra frente, cara. Se liga. E eu falei assim, meu, e aí eu comecei a acreditar muito na minha... que iriam ter obstáculos, queria ter uma pedra no caminho, como diz o grande poeta, né? E aí a gente, e com isso eu acabo tentando superar todas elas, que comparecem bastante. E a segunda, exatamente está acontecendo esse ano, né? Que assim, eu tenho percebido um carinho imenso da turma atual desse ano aqui, de todos os terceiros, que eu dou aula e 2 segundos de projeto de vida esse ano, né? E aí esse ano aqui tem 3 aluninhas, cara, que são as alunas assim que me demonstram carinho pela minha pessoa, assim, que até minha mãe virou fã dessas meninas já, cara. Nossa! Quero conhecer elas também. Sério? Então essas 3 pessoinhas aí estão sendo muito importantes na minha trajetória e ficarão marcadas na minha carreira profissional, porque é um carinho assim que eu nunca foi... Todos os alunos tiveram um carinho pra mim, mas nunca foi demonstrado, assim, sabe? Ao ponto de repente, assim... Tem um dia aconteceu uma entrevista, eu não consegui vir pra escola, e essas alunas gravaram um vídeo desesperado, fazer uma atuação. Não sei nem se é verdade isso, sabe? Mas aí eu tenho, assim, um carinho muito especial por esses alunos desse ano, em especial por essas 3 alunas aí também, que são alunas que elas demonstram esse carinho e me mostram o quanto eu posso somar na vida delas ainda e na trajetória delas aí, seja de aprendizagem ou até mesmo de proximidade. Às vezes a gente vira um pouquinho psicólogo, conversa um pouquinho sobre alguns problemas aí, né? Mas é isso, gente. Então, vamos falar aqui um pouquinho. Querida. Mas que eu adoro elas.
Sério? Sim. Vocês imaginam quem seja, gente? Não. Não? faço ideia. Você quer que eu fale um pouquinho Comenta aqui. sobre elas? Não? Comenta aqui quem vocês acham que é. Coloca nos comentários aqui, É, gente, aqui coloca aí. no canal do YouTube, aqui no Spotify. Coloca aí nos Vamos comentários perguntar aí, um por favor. pouquinho sobre essa carreira, né? Sobre suas eletivas. A gente sabe que essas eletivas são muito concorridas, né? Com combinâncias lindas, perfeitas. Qual é o seu segredo, Anderson? Meu segredo? É. Meu segredo é Qual ter é o alunos talentosos, trabalhadores, sabe? Ter parcerias fantásticas, né? Os meus alunos são... Então, assim, vamos lá, falar um pouquinho das eletivas para vocês, né? Eu venho nas eletivas há 3 anos, a gente teve 3 edições do Teatro Literatura Viva, né? Até queria agradecer algumas pessoas, se vocês me permitirem. Claro. Posso? Pode. Então vamos lá. Todas as pessoas que colaboraram direto ou indiretamente com essa eletiva, em especial a Tia Ju da cozinha, né? A Camila, cuidadora do Kaique, que já esteve aqui com vocês, né? No podcast de vocês. A professora Linda Ellen, a professora Indaiá, o professor Fernando, a professora Rafa, aqui da sala de leitura, que faz parte da produção aqui do podcast. Podia até dar um oizinho para nós aqui qualquer dia, né, professora Rafa? Mas vamos lá. A gente... Então, assim, se eu esqueci de alguém aí, me perdoa, né? Porque estão muitas pessoas aí, uma eletiva construída a várias mãos. A professora Elisângela, que também estava em parceria comigo na última. Então a gente pega aí a nossa eletiva de teatro, ela tinha o objetivo de pegar obras clássicos da literatura. Nós trabalhamos o primeiro, O Alto da Barca do Inferno. Isso. Depois nós viemos aí pro lado do Romeu e Julieta, né? Trabalhamos isso daí na eletiva. E fechamos agora aí o Alto da Compadecida, que foi o último, que você teve o privilégio de participar e você de acompanhar lá na nossa apresentação no auditório Armando de Ré. E essas parcerias foram fantásticas e os alunos compraram a ideia, assim, eles se empenharam na ideia, né? Isso foi muito interessante, foi muito bacana esse empenho dos alunos, né? E a escola ferve com o teatro, né, cara? Tinha virado quase que uma cerejinha do bolo, com eletivas fantásticas dentro da escola. E a gente encerrar com o teatro. Esse ano não teremos o teatro, mas teremos aí... Eu estou numa empreitada com o professor Santiago, vamos trabalhar um pouquinho de cinema, né? E aí eu estou contando com a participação da mãe de uma coleguinha de vocês, uma das 3. Olha, que legal! Com a Regiane Bento, que é uma parceira em todas as eletivas, que vem fazer a cobertura, que vem ela vem sempre apoiar as eletivas, e isso é muito importante para a continuidade, não só a eletiva do professor Anderson, porque o professor Anderson não tem eletiva, a eletiva são dos alunos, né? Os alunos escolhem por meio dos sonhos deles, a gente oferece a eletiva. E essa eletiva ela vem e essa eletiva busca sempre estar aí associada ao sonho e ao projeto de vida do aluno. Isso dentro da escola de período integral é fantástico, porque é o aluno trabalhando com o que ele gosta, né? Com o que ele tem como projeto na sua vida, com o sonho. Então, assim, a gente busca muito... não tem esse meritocracia, não gosto disso no que diz respeito a eletivas. Assim, a eletiva é feita para o aluno, a gente só é um mediador dessa eletiva. Eu acho fantástico isso, a gente tem esse pensamento. Então, assim, a gente media, a gente orienta e o aluno vai e produz. Isso é fantástico. Você teve a experiência de participar disso e você viu que o aluno é sempre protagonista no que diz respeito ao letivo. Então o professor Anderson não tem mérito nenhum outro dos professores são apenas apoiadores aí. Certo? Duas perguntinhas, né? Duas perguntinhas? Vamos fazer um ping-pong pra encerrar? Vamos lá, então. A gente pergunta e Sem responde medo. uma palavrinha. Uma palavra só? Aí você responde. Bora lá, então. Vai, Eu falo, você fala outra. Um time. São Paulo, lógico, né? Um livro. Um livro. Eu gosto muito, cara, do Estação Carandiru, que foi um livro que ficou bem marcado, assim, pra mim, assim, sabe? Que conta a história do presídio de São Paulo, assim. Um filme.
Um filme, O Auto da Compadecida. Ah, Curto muito. Uma música. Uma Não, música. um estilo musical. Um estilo musical? Falei errado. Ah, vamos lá. O estilo musical é mais fácil. É. Eu sou um pagodeiro nato. Muito legal. Gosto Também muito de pagode, assim. nossa, nunca imaginei. Sério, eu sou um cara assim que adora um pagode assim, mais um pagode mais raiz, assim, eu curto bastante. Ah, nem contei pra vocês, né? Eu fiz aula de dança, velho. O quê? Você acredita? Eu fiz aula de dança de salão por alguns anos, eu e minha esposa. Então eu tenho aí um gordinho que manja, rapaz, dos Paranauê das danças. Eita. Nossa, que legal. Podia ter criado uma eletiva de dança, né? Mas Poderia. Poderia. Quem Dançar sabe? um samba de gafieira, né? Quem sabe? Legal, quem sabe nas próximas. É, que nós vamos aqui, né? É. E Mas eu próximo. convido vocês, combinado? Ih. Combinado. Então fechou. Um sonho, Um É uma sonho? música. depois você pergunta. É, Um sonho? Então, meu sonho é continuar na área da educação e sempre com êxito, assim, sempre com os meus alunos formando cidadãos, aqueles cidadãos críticos e preparados para um futuro melhor, assim. Então, esse sonho, esse do lado profissional, tá? E do lado pessoal, eu poderia dizer assim, que o meu sonho é ver meus filhos formados, a minha pequenininha, o Guilherme, que já está maiorzinho um pouquinho, a Beatriz, que é a minha fofura, assim, que eu busco sempre o melhor. Eu trabalho hoje, eu vivo minha vida por eles, sabe? Pela minha esposa, pela minha família, pelos meus pais, então assim, eles que são a base de tudo, assim, pra mim. Era só uma palavra, né? Desculpa, é que o Anderson fala demais. aqui uma palavra bônus, assim. Um aluno preferido. Aluno preferido, todos. Ah, tá, tá bom. Então, Ah. todos. Uma série preferida, todas também, tá? Ah, tá. Uma música. Cara, eu sou meio romântico às vezes também, sabe? Então assim, eu gosto muito de Eterno Amor de Sampa Crio. É uma música que eu ouço bastante, assim, porque tem umas historinhas aí meio românticas aí nessa pegada aí, né? Beijo, Vânia. Que fofo. Um lugar. Um lugar? Um lugar que eu poderia citar pra vocês assim é quando eu tô cuidando do meu lado espiritual. Então assim, quando eu tô dentro da... quando eu tô nos meus momentos de folga, assim, que eu tô buscando a Deus, que eu tô orando, é um lugar que eu curto estar bastante, assim, pra revigorar aquelas energias e continuar a próxima semana. Acho bem interessante, assim. Tem mais perguntinhas? Gente, tô com medo disso. Um recadinho. Um recadinho? Bom, um recadinho aí é assim, acreditem em vocês, né? Acreditem o estudo é a base de tudo. Gostaria muito de deixar isso para que vocês tenham um empenho nos estudos, eu acho que é importante. Gostaria muito aí de parabenizar vocês também aí pelo excelente trabalho do podcast. Acho que vai virar uma marca do Fadu, já está virando a marca do Fadu. Fiquei nervoso, cara. Nem em sala de aula eu fico nervoso também. assim. Mas é normal. Nem em sala de aula eu fico nervoso assim, mas fiquei bem nervoso mesmo aqui, bem incomodado com a situação de estar aqui como foco. Eu acho que a educação transforma vidas. E eu posso dizer que eu sou uma das provas disso, tá? Eu vim buscando aí sempre uma melhora para minha vida, para minha família, para as pessoas que estão próximas e das pessoas que eu gosto. E hoje eu nunca abandone os seus sonhos. Acho que se eu tivesse que resumir, seria isso. Faça o seu melhor sempre, busque os seus objetivos e com certeza não terá como acontecer um fracasso aí. O máximo que vai acontecer são obstáculos que estarão sempre sendo superados para vocês. E aquela velha pegada que eu já falei aqui para vocês aqui durante o nosso bate-papo aqui, viva o hoje melhor do que você foi ontem. E aí você vai conseguir aí buscar obter êxito sempre aí no projeto de vida e
trajetórias aí de vocês, não só escolares, mas também na vida. É isso. Ótimo, então a gente agradece a sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi difícil, tá, gente? Foi difícil. Muita luta, puxou de orelha. Foi, mas a gente agradece. Foi ótimo o nosso bate-papo. Eu que agradeço vocês aí, espero que vocês continuem nessa batalha aí, com esse mesmo empenho, profissionalismo de sempre, né? Que nós acompanhamos aqui. E que aconteça muitos e muitos aí, que vocês tenham muitos e muitos convidados, que a galera que venha nos próximos anos aí, que vocês estão no terceiro do médio, e a galerinha que se forme aí continue esse projeto, que é muito bacana conhecer aí a trajetória de pessoas da escola e também de fora da escola, porque eu sei que tem alguns convidados aí sendo pensados aí de fora da escola, mas é muito importante esse projeto aí. Queria agradecer também a produção, né? A professora Rafa, o professor Fernando, parabenizar também pelo projeto, e sempre que precisar pode contar com a gente aí para o que der e vier, beleza? Beleza. Obrigada, gente. Dá um tchauzinho. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.